Shabbat Shalom, amados irmãos. Shabbat Shalom. Amém. Queridos, iniciando hoje a leitura do livro de Vaikra, Levítico, começando no capítulo 1, a porção de hoje vai do capítulo 1 até o capítulo 6, verso 7. Temos Haftarah em Isaías, capítulo 43, do verso 21 até o capítulo 44, verso 23. E na Brit Hadashah, Hebreus 10, de 1 a 18, e Hebreus 13, de 10 a 15, dentre outros textos. Conforme falei, queridos, a porção de hoje, nós temos, começando o livro de Vaikra, Levítico, temos o livro de Gênesis, falando de toda a criação do homem, a queda do homem, a intenção do Eterno em restabelecer, em reconectar-se, em reconciliar-se com o ser humano, no livro de Gênesis, Bereshit, no livro de Shemot, que estudamos até semana passada, o Eterno com uma proposta de redenção e renovação de aliança, e agora com essa redenção e renovação de aliança, ele, por meio do livro de Levítico, cujo estudo começa hoje, ele quer nos convidar, nos chamar, Vaikra significa e chamou, ele quer nos chamar para viver diante da sua presença. Então, começando o livro no capítulo 1, verso 1, diz o seguinte: chamou, exatamente o nome da porção, e chamou Adonai a Moisés, da tenda da congregação, e lhe disse: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós trouxer oferta a Adonai, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, à porta da tenda da congregação trará, para que o homem seja aceito perante Adonai. Gente, presta atenção nesse verso 4. Esse é o princípio da substituição, importantíssimos para entendermos o sacrifício de Yeshua. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceita a favor dele, para quê? Expiação. Para a sua expiação. Nota-se que aqui, conforme eu falei, princípio estabelecido na Torá, incontestável, de que para expiar pecados tem que haver morte, tem que haver sangue, tem que haver substituição. Se não houver um substituto, para que tinha um substituto aqui? Porque o Eterno instituiu o sistema sacrificial? É uma pergunta. Para ensinar a substituição. Para apontar. Para que o povo não morresse. Ao invés de o povo morrer, o povo, reconhecendo a sua falibilidade, o seu pecado, transferia para o animal a sua culpa. É um ato de substituição, de transferência. Ele colocava a mão sobre a cabeça do animal, e porá a mão, sobre verso 4, sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceita a favor dele, para a sua expiação. Deus, ele estava instituindo esse processo de substituição para ele trazer o filho dele depois. Exatamente, o objetivo era pedagógico. Pedagógico para ensinar o sacrifício que nós vamos falar dele daqui a pouco, que é um sacrifício único, de uma vez por todas, suficiente. Só que aí tem um princípio que ainda permanece válido, e nós vamos falar disso também. Qual seja, porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceita a favor dele, para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante Adonai, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão sangue e aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. E aí segue as instruções com relação à especificidade do holocausto e das ofertas. No capítulo 2, ofertas de manjares.
toda vez que fala em oferta e sacrifício, gente, não é só ou não é apenas para fins de remissão de pecados, ok? O sistema sacrificial ele foi instituído primordialmente para expiação de pecados, mas tinha oferta pacífica, tinha oferta de manjares, aqui no capítulo 2, no capítulo 3 os sacrifícios pacíficos, no capítulo 4 o sacrifício pelos pecados involuntários, pecados por ignorância. O que é ignorância? Falta de conhecimento. Exatamente, não tinha conhecimento. Ignorância é falta de conhecimento. O culposo aí, de acordo com o nosso Código Civil. Né? Então, o sacrifício pelos pecados por ignorância aqui dos sacerdotes. Tá? Então, a casta sacerdotal, obviamente, jungida, presa também ao mesmo sistema. Conforme a gente sempre fala, ninguém está imune. Um pouco mais à frente, no verso 13, os sacrifícios pelos pecados, também por ignorância da congregação. Olha aí. Se o sacerdote não sabe, obviamente ele não ensina. Se ele não ensina, ele faz com que a congregação também erre. E em errando a congregação, tinha aqui o sacrifício pelos pecados por ignorância da congregação. No verso 13 diz isso: mas toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isto for oculto aos olhos da coletividade, se fizerem contra alguns dos mandamentos de Adonai aquilo que não se deve fazer e forem culpados, e o pecado que cometeram for notório, então a coletividade trará o novilho como oferta. Gente, isso é corresponsabilidade, já falei disso aqui várias vezes. Corresponsabilidade da congregação, corresponsabilidade do corpo. Olha aí a importância do corpo, traduzida aqui em congregação, que o Eterno está ensinando desde a saída do nosso povo do Egito. Então, o conceito de corpo não é algo inovador da Brit Hadashah, como muitos asseveram, como muitos pensam. Isso é invenção do vulgo Novo Testamento. Quem diz isso também peca por ignorância. Não vou dizer que é doloso, mas está pecando por ignorância, uma vez que está expresso no texto. O verso 13 que eu acabei de ler, do capítulo 4. No verso 22 tem o sacrifício pelo pecado por ignorância de um líder. No verso 27, o sacrifício pelo pecado por ignorância de qualquer pessoa. Vejam que o Eterno, falei disso semana passada, o Eterno trata como coletividade e trata de forma particular. O Eterno se importa com o todo, por óbvio, mas sabendo que o todo ele é composto de cada um especificamente. E Shaul, quando ele faz um comparativo de congregação a um corpo, isso é maravilhoso. Por quê? Porque ele chega a falar de membros que aparentemente têm menos valor. Por exemplo, vocês se preocupam com o dedinho esquerdo do seu pé? Bate ele na quina de um móvel e você vai ver se você não vai lembrar dele, que ele está ali. Mas ele está ali. Faz parte do corpo. E a palavra fala o quê? Que órgãos, membros desse corpo, muitas vezes que nós não queremos nem mencionar, eles têm a sua importância, mostrando-nos o quê? O que quer nos ensinar? Todos são importantes. Todos são importantes. Cada membro tem a sua função nesse corpo. E a função é de edificação. Edificar, gente, é construir. Construir o quê? O que o Eterno requer de nós aqui? Qual é o objetivo principal do povo do Eterno para com o Eterno? Separação, ou seja, santificação. Ele nos chamou para santificação. Não é outra coisa senão santificação. E a palavra também é clara em relação a isso. Sem santificação,
ninguém verá a Adonai. Esse negócio de santificação, de separação, de contrariedade com o mundo, de nadar contra a correnteza, esse negócio não é para mim. Se não é, gente, você está indo contra a palavra. Tem que ser, tem que se separar, tem que se santificar, tem que buscar o conhecimento da Torá, daquilo que o Eterno nos instrui, para que saiamos desses pecados por ignorância, por exemplo. Porque lá em Hebreus diz que nós, depois de termos conhecido esse sistema sacrificial, o sacrifício do Mashiach e Yeshua, se nós pecarmos deliberadamente, o que é pecado deliberado? Pecado premeditado, pecado voluntário, pecado espontâneo, nós queremos fazer, intencional, traduz-se em rebelião, exatamente, traduz-se em rebelião, porque se nós sabemos o que devemos fazer e não fazemos, isso é rebelião em relação às instruções do Eterno. E lembrando mais uma vez, que rebelião, gente, quando a pessoa é admoestada, ela é corrigida e ela insiste em manter-se rebelde, a classificação é como um pecado de feitiçaria. E eu falei disso na quarta-feira, com relação à consequência da rebelião. A pessoa fica presa como que por encantamento, e isso faz parte da feitiçaria. Acontece algo que nem a própria pessoa sabe explicar. Eu não sei explicar porque eu estou tão inerte. Eu quero fazer, mas eu não consigo fazer. Eu quero avançar, mas eu estou travado. Eu estou procrastinando. É como cair na teia da aranha. Explicamos, gente, na quarta-feira. É exatamente isso. É como cair na teia de uma aranha. A pessoa, ela tenta se mexer e ela vai só se emaranhando cada vez mais. Então ela fica presa como que por encantamento. Aí a pessoa diz assim: eu não sei o que está acontecendo comigo. Claro que sabe. Claro que sabe. Ou seja, há brechas que precisam ser reparadas, retificadas, tikkun, retificação, e que não estão sendo retificadas. Qualquer conhecimento, queridos, que chega até nós, qualquer conhecimento que chega até nós, em relação à palavra do Eterno, o Evandro fala muito aí, caiu a ficha, Quantas e quantas vezes, quando nós estamos estudando as Escrituras, a gente fala assim: eu não sabia disso, então isso é contra a vontade do Eterno. Ou seja, o Eterno oportunizando o conhecimento para você acumular o conhecimento. É isso? Claro que não. O Eterno te oportuniza o conhecimento para que você e eu tenhamos a oportunidade de retificar. Enquanto Ele ainda está falando, enquanto nós estamos ouvindo, ainda é tempo de retificação. Precisamos, a palavra diz o quê? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não retarde. Por quê? Porque isso se traduz em prejuízo, e eu acrescento, incomensuráveis prejuízos. Então, queridos, no capítulo 5 tem aqui o sacrifício pelos pecados ocultos, o sacrifício pelo sacrilégio, ou seja, aquilo que é feito por ignorância também contra as coisas sagradas. No capítulo, ainda no final do capítulo 5, aliás, agora no início do capítulo 6, o sacrifício pelos pecados voluntários, e olha o que diz sobre os pecados voluntários. Quando alguma pessoa, verso 2, quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra Adonai e negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com seu próximo, ou tendo achado perdido, negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas
em que o homem costuma pecar, será, pois, que tendo pecado e ficado culpado, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda a isso acrescentará a quinta parte. Quantos por cento, gente? 20%. Olha aí, tem uma multa aqui contratual. Existe uma multa contratual pelo pecado voluntário. Se foi voluntário, vai ter que acrescentar uma multa de 20%. Ah, eu devia 100. Bom, agora a sua dívida aumentou para 120. Acrescente 20%. A tudo isso acrescentará a quinta parte, aquele a quem pertence, que lhe o dará no dia da sua oferta pela culpa. E por sua oferta pela culpa trará do rebanho Adonai um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação. Para oferta pela culpa trá-lo-á ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ela diante de Adonai, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, tornando-se por isso culpada. E aí prossegue em relação aos detalhes do holocausto, que nós estudaremos na próxima semana. Então, queridos, nós temos aqui um sistema sacrificial instituído pelo Eterno, conforme já falei, por uma questão pedagógica. Um povo que estava escravizado, alheio às perfeitas instruções, o Eterno inicia aqui a substituição em caso de pecados, a substituição por um animal, mostrando que deveria haver transferência de culpa. E aí, mais uma vez, chama a atenção da questão de imposição de mãos e transferência. Então, o pecador, o que ele tinha que fazer? Ao apresentar a sua oferta, o seu sacrifício, ele tinha que colocar a mão na cabeça do animal. Não é colocar a mão superficialmente, não, gente. É colocar a mão com vontade, com kavaná, com intenção de promover a substituição. Era algo forçoso, tinha que ser algo intenso, para que essa kavaná, essa intenção de se purificar, surtisse o resultado da própria remissão. Em havendo sinceridade daquele que estava fazendo o sacrifício, a palavra garante que ele era então perdoado. Eu sempre tive uma dúvida a respeito dos pecados que tinham como punição o apedrejamento. Eles não entravam nessa categoria, não, né? Pecados voluntários, gravíssimos. Sim. Pecados. Aí são os pecados que a palavra diz que nós não devemos nem orar. São os pecados gravíssimos, voluntários, obviamente, que a pessoa gente, um pecado ele não acontece abruptamente. Não é assim que funciona. O que Yeshua disse sobre o pecado? Dependendo só de olhar, você já... Não, ele disse que tudo nasce onde? No nosso coração. Gente, tudo é maquinado, tudo é planejado, arquitetado. O Eterno nos fez com essa perfeição de raciocínio, só que nós usamos essa perfeição para sair da rota. E aliás, o conceito de pecado também é errar o alvo, sair da rota. Nós temos um objetivo, nós temos um alvo, mas nós desviamos da rota, erramos o alvo, utilizamos a nossa inteligência para nos justificar do injustificado. E é muito mais fácil, gente, eu fico olhando, por que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus? Porque quando o profeta apontou na cara de Davi que ele era aquele homem a quem ele se referia, posso contar aquela historinha para ele? Ele imediatamente fez o quê? Se arrependeu. Você é esse homem. Você é esse homem. E não teve desculpa. Não teve desculpa.
Não, mas espera aí, deixa eu justificar, deixa eu contextualizar, não teve isso. Pequei gravemente contra Adonai. Né? E foi exatamente essa prontidão em retificar, em confessar, é o primeiro passo, gente. O primeiro passo, obviamente, é o arrependimento. Arrependimento, ele traduz obrigatoriamente numa mudança de atitude. Ninguém arrepende e fica no mesmo estado anterior. Isso não existe. Isso não é arrependimento. Já falei também várias vezes, o arrependimento produz obras dignas desse arrependimento. Então, o arrependimento, eu me arrependi. Bom, você se arrependeu de quê? Eu fazia isso, aquilo outro e tal. Qual é a lógica a partir de agora? Não vai fazer mais. Essa é a lógica. Então, se ela se arrependeu ontem, aí chega aqui hoje, irmãos, eu acabei fazendo aquilo que eu falei ontem, tal, que eu tinha me arrependido, fiz de novo. E aí na próxima semana de novo, e na outra semana de novo. Gente, não é arrependimento, mais arrependimento, mais arrependimento. Isso não é arrependimento. Porque o arrependimento produz frutos dignos do arrependimento. Arrependimento nos leva inexoravelmente a uma mudança de atitude. Não existe arrependimento se não modificar os atos. É aquilo que eu falei, gente, isso é fórmula matemática. Se nós fazemos sempre as mesmas coisas, obviamente nós obteremos o mesmo resultado. Para que tenhamos resultados diferentes, nós temos que mexer na equação. Então, aquilo que nós sabemos estar errados, naquilo que já sabemos que estamos errados, nós alteramos, retificamos, e aí, obviamente, o fruto, o resultado ali na frente vai ser um fruto de acordo com o que o Eterno está nos ensinando. Pois não? Onde está a questão da importância de dar nome ao pecado? Você falar, eu me arrependo disso, eu fiz isso, especificar aquilo que você disse. Ora, está aqui, nós lemos aqui, confessará o seu pecado. Ele vai confessar para o sacerdote, transferindo aquele pecado. Se for vários pecados, ele tem que nominá-los. Claro. Gente, não existe confissão genérica. Esse negócio que nós falamos assim, Senhor, perdoe os nossos pecados. Ok, né? Em público, beleza, porque tem os critérios. Agora, de quais pecados efetivamente você está se dizendo arrependido? Então tem que nominá-los. E outra coisa, tem pecado que é só entre nós e o Eterno. Tem pecado que atinge o próximo. E aí é outro requisito. Tem requisitos, tem aqueles, conforme nós já falamos, nós pecamos de 4 maneiras. Às vezes o nosso pecado está no pensamento. Então eu vou confessar ao Eterno. Se está no pensamento, ele é interno. Se ele é interno, só o Eterno é que está ciente. E nós, obviamente. Então eu confesso, Senhor, me perdoe, porque me veio à mente, ao pensamento, isso. E o Eterno nos perdoa. Agora, se isso já se externalizou e atingiu o terceiro, gente, isso é um princípio elementar do pecado. E se nós nos ativermos a esse princípio, nós vamos pensar muitas vezes antes de cometer uma infração, contra as instruções do Eterno. O nosso pecado raramente fica só conosco. Ou seja, o nosso pecado prejudica sobremodo outras pessoas. E eu já falo de cara que prejudica todo o corpo. E aí, gente, só um segundinho. E aí, Paulo fala lá em Coríntios acerca do discernir o corpo para participar de Pêssar. Ele diz o quê? Aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe o quê? Juízo para si. Está falando que ele está bebendo indigno porque ele não está discernindo o corpo. O que é discernir o corpo? O que é discernir o corpo? Não é entender sobre o Levar em propósito. consideração.
Oi? Entender o propósito que aquela Páscoa foi instituída. É isso? Discernir o corpo, gente. Saber onde está o que está fazendo. Gente, preste atenção na importância da edificação de um corpo e do congregar. Discernir o corpo é retificar o que precisa ser retificado dentro do corpo. Ou seja, o que acontece muitas vezes? Não acontece aqui, né? Porque aqui nós tomamos providência, não é assim, gente? Isso acontece com os outros lá fora. Aqui não acontece. Aqui não fica hipocrisia nenhuma de fora, todo mundo é tratado. Se eu sei que tem algo acontecendo aqui dentro e não falo nada, eu estou sendo o quê? Omisso. E essa é a omissão. Se eu vou com ela para Pêssar, eu estou cumprindo todos os requisitos, objetivamente eu estou apto a participar de Pêssar. Só que, subjetivamente, eu estou sendo conivente com alguma coisa. E essa conivência, se eu chego lá em Pêssar, aquele que comer do cálice, tomar do cálice e comer do pão indignamente, sem discernir o corpo, vai trazer juízo sobre si. Aí eu estou compactuando, é a questão da corresponsabilidade que nós falamos sempre. Então, gente, isso é um dos princípios mais sérios da palavra em relação à participação em Pêssar. E volto a dizer, focado nos homens, o cumprimento de requisitos para participar plenamente de Pêssar. Plenamente. Não é formalmente, não é apenas um encontro, não é apenas uma exteriorização da nossa ilunar. É participar de forma efetiva dentro desse princípio que se nos é apresentado aqui em Levítico, que é o princípio da entrega. Eu vou falar aqui sobre as modalidades de sacrifícios e ofertas, lembrando que quando nós fazemos para o Eterno, queridos, é entrega total. Entrega total, não podemos ter reservas. Ou nós estamos servindo ao Eterno, ou do contrário, nós estamos enganando a nós mesmos. Comentar que o sacrifício, tinha um mandamento para lavar as entranhas do sacrifício, para quê? Para subir como oferta. Isso tem a ver com o pecado. E o que fazia com o resto? Queimado fora. Tirava as entranhas, lavava, fazia a expiação ali e todo o resto era tirado, queimado fora do arraial. Alguma coisa, você lembra alguma coisa? Fora do arraial. Fora do arraial. Pois não, querido? Não, pode deixar eu falar. A reflexão assim, que eu estou fazendo aqui é que a nossa oferta, a nossa vida, ela não é um aroma suave diante, ou um aroma agradável diante do Eterno, se tiver sujeira, se tiver pecado. Claro, óbvio. Isso é óbvio. Sim, mas sim. essa reflexão que eu queria fazer, primeiro tem que lavar. Não, é importante enfatizar isso, Eu digo que é óbvio, não porque você está falando óbvio, mas é porque é necessário que falemos o óbvio. Okay. É necessário. Bem falar. Muitas vezes, gente, aquilo que eu falei, muitas vezes as coisas ficam no automático e nós nem refletimos aquilo que estamos falando. Por exemplo, orações. Eu aprendi a oração do Pai Nosso e aquilo se tornou automático. Você profere a oração sem sentir as palavras daquilo que você está falando. Por exemplo, quando falamos assim, perdoa-nos assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu olho para o programa e falo assim, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Porque tem hora que eu quero esganar o devedor. E aí? Como que o Eterno vai me tratar diante dessa oração? Como é o meu comportamento diante dessa oração? E não pode ser algo mecânico, eu tenho que falar e eu tenho que me adequar àquela oração. Senhor, eu não estou conseguindo perdoar o meu devedor, mas eu quero perdoar. Me ajude a perdoar. E aí, quando eu tenho essa intenção, eu vou ser o quê? Capacitado a perdoar.
E aí sim eu vou poder orar tranquilo, porque eu sei que o Eterno também vai me perdoar. Quer falar? O Deus quer falar uma coisa, depois ele fala. Não, a respeito desse queimar o resto fora do arraial, em Hebreus 13, no capítulo 10, está falando assim: nós não temos um altar, nós temos um altar do qual os que prestam serviço sagrado na tenda não têm o direito de comer, pois os corpos daqueles animais cujo sangue é levado para dentro do lugar santo pelo sumo sacerdote como oferta pelo pecado são queimados fora do acampamento. Portanto, Yeshua também sofreu fora do portão da cidade para santificar o povo com o seu próprio sangue. Perfeito, gente. Perfeita harmonia, encaixa-se completamente no conceito de sacrifício da Torá. Né? Mais um requisito plenamente cumprido. Quer falar agora? Eu ia falar, a questão do pensamento, por exemplo, quando esse pensamento pecaminoso fica reincidente, né, vai e volta, aí sim, mesmo que não tenha atingido ninguém ainda, deve ser confessado para quebrar o poder, né, daquele pensamento. Não, sempre deve ser confessado. Então, por exemplo, quando está só, a pessoa ainda vai pedir perdão eterno. Sim. Mas se aquilo ficar reincidente, né, para ela não continuar, senão ela está cometendo, por exemplo, um homem, está pensando em imoralidade, aí, perdoa, já passou. Daí a pouquinho vem aqui de novo, daí a pouquinho a pessoa já começa até a aceitar aquele ato, depois peça perdão. Não é que o igreja não falou, só de pensar já está cometendo, né? Então, nesses casos, gente, a palavra diz o quê? Né, que nós devemos, a pessoa deve confessar e nós devemos orar uns pelos outros para que haja cura. E aí, só mais uma coisa, sobre a questão do discernimento do corpo, eu achei muito interessante a forma como você explicou, ficou bem claro para nós, porque a gente está aqui, a gente não vê o corpo de Yeshua, a gente se vê isoladamente, mas nós estamos fazendo parte de um sistema de articulações, de movimentos, juntas, ligamentos, eu fico arrepiada porque esse negócio é tremendo, né? Espiritualmente, se espiritualmente eu não tenho esse discernimento, eu quero viver do meu jeito, eu nem que o irmão pensa ou não pensa, eu estou vivendo certo ou não adianta, nós temos que prestar conta uns aos outros, esse corpo, para a honra e glória do nome do Eterno. Né? Nós temos que ser humildes e nos sujeitarmos juntos à palavra. Não tem ninguém acima da palavra, estamos todos debaixo, né? Então é importantíssimo ouvir os irmãos, quando os irmãos tiverem alguma coisa para nos ajudar a alinhar a nossa vida. Porque senão eu não estou discernindo o corpo. Se eu resisto aos irmãos porque eles tentaram mostrar um erro em mim, eu não estou discernindo o corpo. O corpo veio para me ajudar, para me auxiliar. E olha que não é fácil chegar com o irmão e falar: irmão, isso assim na sua vida não está de acordo. É difícil, isso só faz por amor a Deus. Ninguém quer. Só alguém comprometido tem coragem de fazer isso. Está todo mundo envolvido só com o próprio umbigo. Então, discernir o corpo nesse sentido. Se eu estou escandalizando o irmão com esse aspecto da minha vida, eu quero modificar isso, né? Não é só escandalizar o irmão, é porque se o irmão está me apontando na palavra, eu vou lá ver a palavra, eu quero me arrepender. A gente tem que ter esse coração perguntado para com os outros, senão não está discernindo o corpo, né? E a palavra fala que o Eterno resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Né? O Eterno não rejeita um coração contrito, né? Um coração de alguém que quer efetivamente agradar ao outro. E o mais importante, gente, aqui, vou falar sobre isso daqui a pouquinho, a questão da nossa vontade. E aí, foi isso que eu falava com a Maria Lúcia hoje de manhã. O estudo dessa porção, né, sobretudo quando eu li a parte de Hebreus, né, quando Yeshua fala da questão da vontade, o que foi colocado de lado para que venha num grau de excelência muito maior o obedecer fazendo a vontade do Pai. Eu vou ler o texto daqui a pouquinho e vocês vão entender o que Yeshua está dizendo. Então, queridos, no início, né, o Eterno fala que ele chamou da tenda da congregação. Antes ele falava do monte, agora ele está falando do Mishkan, da tenda.
isso mostra o quê? O Eterno está se aproximando, o Eterno quis se aproximar, o Eterno, ele quis que soubéssemos a vontade dele, dando instruções claras, que nós não podemos alterar, não é? Quando diz aqui, o Eterno tomou a iniciativa de explicar o que ele queria. Contrariamente ao que muitas pessoas pensam, o Eterno não assiste as coisas de forma passiva, os acontecimentos. Quando ele acha conveniente, ele interfere a seu modo para que as coisas sejam retificadas e aconteçam conforme a sua vontade. É muito interessante, gente, que tudo está centrado na nossa vontade. O que é essa vontade? Por que esta palavra, vontade, é tão dita, é tão enfatizada, e que nós precisamos entender a concepção máxima, que a nossa vontade ela está em contrariedade à vontade do Eterno. E o livre-arbítrio, né? Exatamente. E que tem que haver uma predisposição própria de cada um dentro do respeito a esse princípio do livre-arbítrio, para que haja uma alteração, né? Porque senão cada um vai seguir a seu modo. E aí, à medida que a pessoa toma conhecimento da vontade do Eterno, até agora eu estou fazendo tudo conforme me apraz. Só que a partir do momento que eu conheço as instruções, eu quero fazer parte da família do Eterno, né? Eu agora vou andar segundo as instruções do Eterno. A minha vontade era fazer isso, mas a vontade do Eterno me aponta para outra direção. O que devo fazer? Pergunta retórica. Nós sabemos o que devemos fazer. Nós vamos abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade do Eterno. É assim que tem que ser. Então, queridos, o Eterno, esse chamado, e o Eterno chamou e chamou. Todos nós fomos chamados. Eu falava isso outro dia. Zero de dúvida em relação a isso. Todos nós fomos chamados. Agora, a grande questão não é se fomos chamados. A grande questão é se seremos escolhidos. Porque muitos são chamados, mas e aí? Poucos escolhidos. E tem gente que achando que tem um chamado, ele está garantido. Eu estou garantido, eu tenho um chamado. Não está. Não está. Nem se expulsar demônio não está, né? Que diz a palavra lá. Pode estar num grau de espiritualidade, de alta espiritualidade tão grande que ele expulsa demônios, né? Ele faz milagres, ele faz isso e aquilo outro, depois ele vai ouvir: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Vocês que praticam a anomia. Ou seja, vocês fizeram isso de acordo com a vontade de vocês e não com a vontade do meu Pai. Vocês fizeram isso contrariando a vontade do meu Pai. Gente, nós temos o exemplo de Shaul, ou do rei Saul, o nome dele é Shaul em hebraico também, que ele quis fazer algo que na mente dele estava tudo certo. Eu estou fazendo aquela desculpa, estou fazendo para o Eterno. O Eterno conhece o meu coração, conhece mesmo. Ele já disse aqui que o coração é corrupto, enganoso, e aí ele contrariou, ele fez algo contrariando uma ordem do Eterno e fazendo, aspas, com boa intenção, fecha aspas. Então, boa intenção fora da vontade do Eterno vai nos deixar de fora do reino. Nós, sabendo da vontade do Eterno, não importa a nossa intenção, tem que ser a intenção do Eterno. É fazer de acordo com o que o Eterno orientou. Por exemplo, nós estamos aí na porção passada, nas últimas duas porções, sobre a construção do Mishkan e o dia de Shabat. E o Eterno foi claro.
Aqui, ainda que vocês estejam construindo o tabernáculo, no dia de Shabat vocês vão parar a obra. Vocês vão parar a obra. Não, Senhor, nós estamos fazendo para o Senhor. Aqui, o Senhor falou que é para parar, mas nós vamos adiantar. Afinal de contas, nós queremos agilizar, nós queremos ser proativos. Mas peraí, o Eterno mandou isso? Não, não mandou. Então, ou seja, ele estabeleceu uma prioridade que deve ser considerada como tal, como prioridade. Eu não posso, a pretexto de santidade, a pretexto de fazer para o Eterno, contrariar a própria norma dele. Isso não faz nenhum sentido. Por exemplo, o Eterno é claro na palavra dele: não farás nenhum trabalho no dia de Shabat, nem tu, nem teu filho, nem teu servo, nem tua serva, nem aquele que estiver dentro da sua porta. Então está dentro da minha casa, ele não vai trabalhar. Meus funcionários não trabalham no dia de Shabat. Então é um mandamento claro. E aí Isaías especifica, como assim diz o Eterno: se desviares o teu pé de profanar o Shabat, de não cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, de chamares ao Shabat santo e deleitoso dia de Adonai, e o honrares, não seguindo os teus próprios caminhos, não falando palavras vãs, não cuidando dos seus próprios interesses, então vocês experimentarão a alegria de Adonai, vocês cavalgarão nas alturas da terra e vocês serão sustentados com a herança de Jacó, porque a boca de Adonai o disse. Então, está claro, está claro. E aí o seguinte, aqui, vamos elaborar um projeto aqui, porque afinal de contas é um projeto para a comunidade, o Eterno se agrada disso, e nós vamos fazer isso depois do estudo da Parashá. Nada disso. Isso é interesse próprio. Nada obstante o objetivo, nós conseguimos uma pseudo-justificativa para infringirmos uma norma que nós sabemos que não pode ser infringida. Então, gente, nós precisamos de olhar isso com seriedade. É por isso que o Eterno nos adverte em Deuteronômio 4 que nós não devemos nem acrescentar e nem diminuir nada da Torá. Sigamos as instruções. Por quê? Porque se nós seguirmos, se nós nos agradarmos efetivamente do Eterno, Ele vai nos galardoar, Ele vai nos presentear, Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. E aí as pessoas falam assim: mas é uma barganha? Não é uma barganha, é causa e efeito. Eis que põe diante de vós a bênção e a maldição. Quem escolhe a maldição, consequências da maldição. Quem escolhe a bênção, consequências da bênção. E a palavra, ela traz o próprio resultado. Agrada-te de Adonai. Como que nós nos agradamos de Adonai? Fazendo a vontade dele, obedecendo-o em tudo. Então, se nós nos agradamos dele, olha a promessa: ele satisfará os desejos do nosso coração. E aí tem gente que só quer essa segunda parte. Senhor, o desejo do meu coração é esse. Começa a fazer uma longa lista. E o Eterno olha para aquilo ali e fala assim: isso para mim não é nada, mas você não me prioriza, você não tem se agradado de mim, você não dispõe num dia de 24 horas, você não dispõe de um mínimo de tempo de qualidade comigo. Como que você quer todas essas coisas? E Yeshua nos disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Adonai e a sua justiça, e as outras coisas são as outras coisas, vos serão acrescentadas. Isso é promessa de quem anda na obediência, promessa de quem entende o reino e sabe quem é o rei deste reino, gente. Só existe um rei, só existe uma norma, que é a Santa Torá do Eterno. Só essa norma. Se nós fizermos ou criarmos normas próprias,
nós vamos colher o resultado dessas normas. Agora, as normas que vão nos dar todos os deleites são as normas dele, não as nossas. Constituição do reino. Exatamente. Se eu estou no reino, eu tenho um rei e eu tenho uma norma para seguir. E eu tenho um povo para integrar. Tem um povo aí que está servindo a esse rei, que quer servir esse rei, que está dando tudo de si para servir esse rei. Tem gente morrendo por causa desse reino, né, se esforçando sobremodo para atingir o padrão que o Eterno requer. Né? Eu quero também. Só que Yeshua fala que nós precisamos olhar para isso entendendo o nosso papel. E ele fala assim, olha, calcula se é isso mesmo que você quer. Por quê? Porque eu te quero por inteiro. Eu não te quero pela metade. Eu não quero que você entre e depois de você ter entrado, você desista, como muitos fazem. E aí ele dá o exemplo do prudente construtor. Né? Aquele que quer construir, ele calcula se ele vai ter todos os recursos. Peraí, para servir o Eterno eu vou ter que renunciar, eu vou ter que seguir a Yeshua. Esse negócio, eu quero isso aí. Pronto. Então entrou, está dentro, vai retificar, vai fazer de tudo para permanecer no caminho. Agora, calculando, se perceber que não é para ele, se a pessoa calculando perceber que não é para ela, ela tem a liberdade, dentro do princípio do livre-arbítrio, de não acatar. Simples. O reino, gente, é feito por pessoas que decidem. Né? Existe aí um ato de volição, de vontade. A pessoa tem que querer. É o único requisito que o Eterno requer de nós. Não. Decida. Você é livre para decidir. Né? Foi para essa liberdade que Yeshua nos conquistou. Né? Essa liberdade de fazer ou não fazer. É simples. Agora, estabelecida a condição de servo ou de não servo, né? Cada qual vai seguir com as suas consequências. Quem servir o Eterno, as condições e os resultados que o Eterno impôs. E quem não seguir, também a mesma coisa. Os resultados e as consequências daquelas condutas, ao arrepio das normas dele. Mas isso é ameaçador? Não, isso é livre-arbítrio, é questão de escolha. Né? Nós já temos um sistema estabelecido, todos nós já nascemos com um sistema já estabelecido. E a palavra diz que o Eterno preparou tudo desde a fundação do mundo. Tudo preparado. Ele já sabe de antemão quem ou quais de nós estará no reino dele. Né? Dentre os muitos chamados, né, ele sabe quem será escolhido. Ele sabe. E eu espero, sincero e honestamente, que todos nós sejamos lá. Agora, isso requer uma compreensão das instruções, requer análise objetiva e séria de requisitos e principalmente uma decisão séria de seguir nesse caminho. Por quê? Porque senão a pessoa compromete o próprio corpo, compromete a estrutura na qual ela não quer pertencer, mas por alguma outra coisa, algum outro motivo, ela está ali só para cumprir ou agradar alguém que não seja o Eterno. É possível? Claro que é, está cheio de exemplos aqui. Né? Estudando a Brit Hadashah, nós vemos Shaul apontando especificamente: fulano e Beltrano têm feito isso, isso e isso. Afastem-se deles. Esse aí eu já entreguei para o adversário. Esse aí vai ver comigo na hora que eu estiver presente. Então, nominando especificamente aqueles que querem, de algum modo, prejudicar a estrutura do corpo do Mashiach Yeshua. Porque parte de alguém, gente, que tem a noção exata da sua responsabilidade e do entendimento da corresponsabilidade. Ou seja, todos nós somos responsáveis uns pelos outros. O que o mundo
nos doutrinou. Não é? Cada um siga o seu caminho. Não é? É cada um por si. Não é? E aí depois vem com uma falácia de amor ao próximo. Isso é uma falácia. Não é? Porque o amar dentro do princípio da palavra é um amor de redenção, é um amor de querer que a vida da pessoa seja retificada, que ela seja alinhada, que ela esteja no reino. Esse é o verdadeiro amor. Ah, mas é aquela pessoa que está passando fome. Ok, gente, são duas coisas distintas. Não é? Nós ficamos ali com compaixão de muitas situações, nós tratamos a compaixão e analisamos o caso concreto. Né? Tem como prosseguir ali na retificação da vida daquela pessoa? Vamos investir pesado nisso. Não percamos nosso tempo. Oi, Davi. Não age só pela emoção. Exatamente, nós não podemos agir pela emoção. O Eterno, Ele nos dá instruções, gente, racionais. E Ele nos chama a esse arrazoado. Ele nos chama a um diálogo. Exponha aí quais são as suas inquietações. Exponha. Né? O Eterno, Ele é assim. Né? Ele quer uma reconciliação ao preço que Ele próprio já estabeleceu, mas nunca contrariando a nossa vontade, nunca, jamais. A nossa vontade é a que vai nos colocar no reino ou vai nos tirar do reino. Queridos, a Haftará de Isaías, aqui nessa porção de hoje, ela fala da idolatria. Ela fala de um povo, do nosso povo, que foi redimido, que foi liberto de uma escravidão, que foi ensinado, que obteve essas instruções de purificação, de remissão de pecados, e ainda assim lá na frente caiu em idolatria. Ora, mas como pode isso? É o que sempre indagamos. Como pode um povo que testemunhou, que viu ali com os próprios olhos maravilhas que o Eterno estava fazendo, e ainda assim trair o Eterno com outros deuses, obviamente com falsos deuses, com idolatria? Como pode isso? Percebem o que é a nossa vontade? A resposta é simples para esse questionamento. A vontade era de tornar-se independente do Eterno e buscar outra coisa que consigamos, ou que eles conseguiam dominar. Quando nós estabelecemos um ídolo, porque a palavra fala que o ídolo não é absolutamente nada, nós sabemos que só há um Elohim, um único Deus, não há outros deuses. Então, quando nós estabelecemos, nós dominamos, nós vamos relacionar com esse Deus muito minúsculo, né, do nosso jeito, da nossa forma. O perigo de colocar o homem no centro é esse, justamente. Exatamente. E aí, queridos, qual é o ponto que eu quero chegar para não alongar demais? Hebreus diz o seguinte: abram lá em Hebreus 10, por gentileza. Eu quero o verso que fala que ele estabeleceu, abriu mão de um para estabelecer o segundo. Fugiu aqui, não, é Hebreus mesmo. Hebreus 10. Ou é Hebreus 10 ou é Hebreus 13. Não entendi o que você quer. Hebreus 10.
Deixa eu ver aqui. No que está procurando? 10:9. Hebreus 10:9. 10:9? Isso, 10:9. Hebreus 10:9. Obrigado, Daniel. Gente, presta atenção, deixa eu falar uma coisa aqui. São duas coisas distintas. O eterno, quando a palavra fala assim, sacrifícios e ofertas não quisestes, a primeira coisa que vem à mente é o quê? Ora, se o eterno não queria, por que instituiu? Não é assim? Mas o que significa essa afirmação? Sacrifícios e ofertas não quiseste. Está no verso 8. Depois de dizer sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei ou segundo a Torá. O que está dizendo aqui? O que está por trás dessa fala aqui? A pessoa não está sendo legalista ali na hora. Não estava verdadeiramente. É isso aí. O que o Eterno estava evidenciando, é que esses sacrifícios estavam totalmente destituídos da verdadeira kavaná, da verdadeira intenção. Ou seja, só havia um cumprimento legalista. Então, ele não está aqui dizendo que era para abolir sacrifícios e ofertas. O que estava causando uma repulsa no Eterno era a forma com que tais atos eram praticados. Por exemplo, tem um outro texto que fala assim: eu já estou ele usa uma expressão mais pesada, das vossas solenidades. Tipo enfadado, né? Enfadado, né? Isaías, capítulo 1. Eu já estou farto das suas solenidades. Mas peraí, como assim? O Eterno instituiu as solenidades? Ele está dizendo agora que não precisa mais guardar as solenidades? Não, ele só está dizendo que a forma que nós estamos fazendo, ou que estavam fazendo, não era condizente com o padrão de um servo dele. Na forma como os sepulcros caiados faziam. Exatamente. Aqui em Isaías, capítulo 1, versículo 3, está falando assim: parem de trazer ofertas inúteis de cereais. Olha aí. Seu incenso detestável para mim, luas novas, Rosh Chodesh, Shabat, convocação da congregação. Não posso tolerar esse uso de poder mágico junto com suas assembleias solenes. Odeio suas luas novas, Rosh Chodesh, suas festividades. Tornaram-se um fardo para mim. Estou cansado de suportá-las. O Eterno está dizendo aqui que nada disso precisa ser cumprido mais? É isso que ele está dizendo? O coração do povo não estava sendo sincero. Ele está entrando exatamente na intenção. Não adianta praticar essas coisas com a intenção errada. E o que é a intenção, gente? A intenção, ela envolve o quê? A nossa vontade, óbvio, envolve a nossa vontade. E o amor a Deus. Claro, né? A nossa boca não pode declarar que ama a Deus e fazer coisa contrária ao que Deus determina. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama. Aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso. Então, gente, vejam que o Eterno ele está aqui evidenciando a vontade. Não adianta nós praticarmos qualquer festa, quaisquer delas, com a intenção enviesada, com a intenção errada. Ele não vai aceitar. Ora, mas ele não determinou? Sim, com a intenção certa. Então tem que haver um ajuste perfeito entre a vontade nossa, né? É querer estar aqui, eu quero participar, eu quero estar aqui, eu estou feliz por estar aqui, eu quero crescer por estar aqui, e o Eterno está vendo que isso é verdade. Isso é verdade. E é exatamente isso que vai fazer com que nós recebamos dele próprio a capacitação para que nós continuemos crescendo.
Alguém perguntou essa semana, com relação ao Ruach HaKodesh, nós falamos do Ruach no estudo de quarta-feira, perguntando sobre o Espírito do Santo. Primeiro, a palavra é clara, está em Atos, fala que o Eterno concede o Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, àqueles que lhe obedecem. Primeira coisa. Então, um rebelde não vai receber o Ruach HaKodesh? Nunca. É claro. Agora, o Eterno está vendo que a pessoa está retificando, que ela vai fazer. Ele sabe que ela vai fazer, ele é onisciente. O que ele faz? Ele capacita. Não, eu estou vendo que é sincero. A Kavaná é sincera. E se ela é sincera, eu vou investir em você. É isso aí, gente. Aí o Eterno investe como? Capacitando. É o que ele fez com Yeshua. Assim como o Eterno ungiu a Yeshua com o Ruach HaKodesh e poder. Esse poder aí fica parecendo que é poder e poder, porque o Ruach HaKodesh é poder, é uma força ativa, é poder de Deus. Com o Ruach HaKodesh e virtude. E humildade, aquela coisa de eu recebo o poder e eu me ensoberbeço. Yeshua não tinha isso com ele. E se tivesse, ia cair, não ia funcionar. Exatamente. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Então, assim como ele ungiu Yeshua com Ruach HaKodesh e virtude, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque o Eterno era com ele. Ou seja, o Eterno capacitando, é o Eterno que nos capacita. Lá em Ezequiel 36, 26, isso fica absolutamente claro. Eu darei o meu Espírito para que vocês consigam andar de acordo com os meus mandamentos, estatutos e ordenanças. Ou seja, ninguém vai receber o Ruach HaKodesh, uma parcela do Espírito de Deus, para fazer algo contra ele. Isso não faz nenhum sentido. E é maravilhoso. Sigamos aqui na leitura do texto, gente. Eu já estou encerrando com... Prestem atenção onde que Yeshua está entrando aqui. Prestem atenção. Isso aqui, gente, é o alicerce, um alicerce que segura toda a construção. Prestem atenção. Capítulo 10. Vou voltar a ler o verso 8. Vou começar do 7. Não, vou começar do 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. É impossível. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e ofertas não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, isso é um salmo. Eis aqui estou. Eis-me aqui, Fulano, eis-me aqui. Presta atenção. Eis aqui estou. E aí, entre parênteses, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Eis aqui estou para fazer o quê? Para fazer o quê? A tua vontade. Eis aqui estou para fazer a tua vontade. Presta atenção, gente. Presta atenção. Depois de dizer, como assim, o sacrifício e ofertas não quisestes. Não, perdão. Eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Remove o primeiro. O que era o primeiro? O que era o primeiro, gente? O sistema de sacrifícios. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Qual que é o segundo? O segundo, gente, é fazer a vontade do Pai. Está claro no texto. Eis aqui estou para fazer, ó Adonai, a tua vontade. Remove o primeiro, o sistema sacrificial, para estabelecer o segundo. Olha o verso 10. Nessa vontade, olha aí, confirmando que é, nessa vontade é que temos sido santificados. Em qual vontade? Do Pai, não a nossa.
Então nós temos sido santificados, separados nessa vontade, mediante a oferta do corpo de Yeshua, todo ano. Uma vez por todas. Uma vez por todas. Então, queridos, E o Pai, nós oramos, né, a oração que Yeshua ensinou, seja feita a sua vontade. exatamente, gente. Então, o Eterno elimina o sistema sacrificial. A Haftará de Isaías fala o quê? Que o que estava adiantando os sacrifícios? Enquanto eles estavam fazendo sacrifícios, eles estavam em idolatria. Enquanto estavam fazendo sacrifício, eles estavam servindo a outros deuses, que na verdade não são outros, senão a si próprio. A si próprio, ou seja, a vontade, né, da pessoa estava em evidência, estava prevalecendo. Então, gente, o sistema sacrificial, conquanto pedagógico no início, ele se plenifica naquele que se ofertou por nós, e declarou: eu não vim senão para fazer a minha vontade. É isso que ele diz? Eu não vim senão para fazer a vontade do meu Pai. E aí ele fala: a minha vontade consiste na vontade do Pai. Eu não tenho outra vontade. Eu não tenho outra vontade senão a vontade do Pai. Então, gente, elimina o primeiro, por isso que não tem mais sacrifício, por isso que o Eterno permitiu sim a destruição do templo, porque senão estavam sacrificando até hoje. Não é? Porque é muito mais fácil, gente. É muito mais fácil cumprir rituais do que renunciar o quê? A vontade. A vontade. Então agora não é mais a minha vontade, agora é a vontade do Eterno. Então ele remove o sistema sacrificial para que agora nós possamos verdadeiramente sacrificar, fazendo a vontade dele. Por isso que Yeshua nos ensina a orar dessa forma. Né? Seja feita a tua vontade. Né? Por quê? Porque agora nós estamos dentro desse sistema. Por meio de Yeshua nós somos justificados, temos os nossos pecados perdoados, e agora nós conhecemos o que verdadeiramente agrada ao Eterno, que é fazer a vontade dele. Mas você reparou que muitas vezes a gente fala que Deus não está presente, que Deus não está aqui, mas agir dessa forma, Deus está presente 100% do tempo. Claro, com certeza. Nós somos levados a levar em consideração a cada decisão. Com certeza. Eu noto também que é por isso então que o desejo deles de renovar o tempo é tão grande, né? Porque vai passar a própria vontade para voltar a colocar o sacrifício, aí vai mais confortável, né? Muito mais. Colocar o sangue no lugar. Não é muito mais fácil é muito mais fácil eu comprar um cordeiro, colocar a mão na cabeça dele, sacrificar aquele cordeiro e sair dali justificado. E eu permaneço com a minha vontade o quê? Intacta. Eu não mexi nela. Dá para entender por que eles querem tanta reconstrução. Entendeu? Exatamente. São as coisas exteriores que Yeshua bateu de frente, gente. Né? Yeshua conhece a intenção do legislador. Ele conheceu a essência da Torá e ele nos apresentou essa essência. Então, quando diz que remove o primeiro, não está dizendo que isso não significou e que nem significa nada. Está dizendo que isso aí, sem a vontade, sem a intenção, sem a kavaná correta, não agrada o Eterno. E já que é assim, não mexam mais com isso, porque agora já foi feito um sacrifício único, uma vez por todas, não tem que ficar sacrificando mais, está claro no texto, né? Mas a partir de agora vocês vão fazer a vontade do Pai. E é isso que Yeshua nos convida a fazer. Seguir os passos dele é agir como ele agiu, em plena dependência e obediência para com o Eterno.
Que o Eterno nos abençoe, que Ele nos capacite efetivamente, que nós nos permitamos ser capacitados para que não mais façamos a nossa vontade e que possamos fazer essa oração que Yeshua nos ensinou, né, de fazer sempre a vontade do Pai, que a vontade dele seja concretizada na nossa vida. Shabbat Shalom a todos.